Seja bem-vindo a mais um 3D FilaCast. Eu sou Wesley. Eu sou o Henrique. E vamos às novidades do mundo da impressão 3D. Conta pra mim, Henrique, o que tem de novidade? Cara, hoje eu vou falar sobre uma coisa incrível que aconteceu aqui no Brasil, tá? E tem a ver com saúde. Tem bacana, hein? Saúde? A impressão 3D ajudando a salvar vidas. Bom demais. Salvou no episódio passado o Patrick Mahomes e nessa agora vai salvar alguém aqui no Brasil? Isso mesmo. E dessa vez a impressão 3D salvou um bebê que precisava de fazer uma cirurgia bem complicada, né? Ali no hospital ali em Goiânia. Que bacana, cara. E cirurgia onde? Era no coração. Aí no coraçãozinho, como que deve ser complexa uma cirurgia desse porte, dessa complexidade. Um órgão pequeno, uma incisão talvez menor, mas me conta, como que a impressão 3D ajudou a salvar a vida desse bebê? Foi a peça impressa que foi colocada dentro do bebê ou algum equipamento feito na impressão 3D? O que aconteceu com a impressão 3D para ajudar? Ainda não estamos naquele ponto de ter um órgão feito com impressão 3D. Em breve, certamente teremos isso, né? Mas a impressão 3D ajudou todo o processo de planejamento cirúrgico. Então, os especialistas, né, em impressão 3D, o grupo, né, de médicos, eles conseguiram fazer com que fosse possível analisar e ter imagens de dentro do coração e fazer uma réplica, né, de tamanho real, com todos os detalhes do coração, fora para que o planejamento cirúrgico fosse ainda mais preciso. Deixa eu ver se eu entendi corretamente. Havia uma necessidade da cirurgia cardíaca, uma dificuldade de fazer essa cirurgia, e aí para facilitar essa cirurgia, todo o planejamento que aconteceu se fez antes de abrir o peito da criança. É isso? Isso. E me fala uma coisa, eu posso estar enganado, mas é a primeira vez que isso acontece no Brasil? Bom, que a gente tenha notícia, e principalmente de um bebê, é a primeira vez que é noticiado. A gente já sabe que existem, né, algumas iniciativas, né, trabalhando com tomografia, né, com as imagens que estão digitalizadas daquele equipamento, né, já são utilizados em várias áreas aí da saúde, né, como odontologia, né. É a mais usada talvez hoje. Mas assim, dessa vez realmente parece que a gente tem algo bem prático, funcional, mas tem uma coisa que me chamou a atenção na matéria, que a gente pode visualizar a peça impressa e parece que foi feita na impressora que está todo mundo acostumado a usar, né? Não? Tem imagem aí para colocar para o pessoal? Vamos lá, vou colocar. Assim, é lógico que parece algo simples, né? Depois que a gente vai ver a imagem desse órgão, desse bebê, né? Desse coraçãozinho impresso e dos detalhes desse coração, mas tem todo um processo para chegar lá e conseguir imprimir. Eu acho que a impressora é a ferramenta final para demonstrar isso. Eu acredito que tem todo um trabalho, a matéria parece que coloca alguma coisa de alguns profissionais envolvidos. Me explica melhor como é que foi essa questão, porque a gente pensa sempre no médico, no enfermeiro, no anestesista, mas nesse planejamento teve mais gente envolvida aí. Certamente. E até é uma mão de obra que ainda não existe uma certa carência, né? Dentro aqui do nosso mercado, pelo menos a mão de obra que não sabe que ela é capaz de fazer. É importante a gente entender que esse conhecimento técnico, seja de modelagem, de corte de peças 3D, de secções, vamos colocar assim, mas com conhecimento associado à saúde, está em falta. Tanto que teve uma faculdade que parece que ajudou no processo, trabalhou junto com a equipe médica aí, é isso? Exatamente. Bom, normalmente são Fab Labs que costumam ser consultadas para tentar entender quais são as soluções que podem ajudar com maquinário, com ferramentas para aquela aplicação ali na saúde. Que não é expertise, né, do pessoal da saúde normalmente. Pessoal, isso é interessante, a matéria vai falar que foi gasto de mão de obra com esse profissional e tudo, cerca de R$15 mil no planejamento de uma cirurgia.
E aí eu falo das oportunidades da impressão 3D. Às vezes você não vai usar a impressora 3D para imprimir um coraçãozinho, mas você pode, tendo conhecimento das ferramentas adequadas, se tornar um especialista e parceiro de cirurgias planejadas. Não estou falando de uma cardíaca, mas eu tenho certeza que médicos que vão assistir essa reportagem vão começar a pensar nas possibilidades de fazer uma cirurgia com redução de tempo, com incisões menores, com riscos menores para o paciente, e por aí vai, né? Bem, e aí falando dessas oportunidades que a gente tem, seja de falta de profissionais, e para não ficar algo muito distante, Henrique, eu queria lançar um desafio para você. É possível a gente demonstrar para o pessoal um pouquinho como é que seccionou, como é que mostrou, como é que isolou esse órgão, como é que de um exame sai para uma impressora 3D? Então, assim, até antes de mostrar, eu vou te perguntar a última coisa. Qual exame é possível já ter imagens 3D? E qual formato que ele vem? A gente começa aí trabalhando com o formato que é mais utilizado pela indústria. Existem diversos, né? Mas o principal formato hoje é o chamado DICOM. E esse DICOM é um formato de imagem que normalmente vem todas aquelas imagens fatiadas que vêm do corpo humano, onde é que está aquele... O DICOM é o formato ou é o programa? O DICOM é o arquivo que é exportado, gerado pelos equipamentos de tomografia. Então, a tomografia, na hora que está gravando lá, salva nesse formato. Tomografia computadorizada. Ótimo. Então, é o equipamento de tomografia computadorizada e eles exportam nesse formato. Principalmente o formato DICOM. Esse formato não conversa com a impressora 3D, só para a gente entender. Se você mandar a impressora 3D imprimir DICOM, ainda não faz, certo? É isso. E aí a gente precisa passar isso para um outro formato, e mais do que isso, na tomografia, pessoal, vem tudo misturado. Não vem lá ela só não pega, por exemplo, se você fizer uma tomografia da cabeça, não aparece só os dentes pronto, aparece o crânio inteiro, aparece o nariz, o cérebro, tá tudo lá. Todo tipo de tecido, a parte de fora, de dentro, é isso? O DICOM, ele na verdade ele é um composto de diversas imagens que são o fatiamento do corpo, são várias imagens do corpo, e ali o equipamento faz uma diferenciação da imagem chapada em tons de cinza. E esses tons de cinza, programas conseguem analisar e trabalhar e diferenciar ele da forma assim, ó, isso aqui é um tecido mole, isso aqui é osso, isso aqui é músculo. Então já existem programas que fazem isso. Então, vamos lá, que tem que explicar mais um pouquinho, porque tem o pessoal de impressão 3D que entende muito, mas eu tenho certeza que tem leigos que vão assistir, tem a parte de médico, às vezes, que está ficando uma coisa que eles já entendem esse monte de cinza aí que está nessa... E sabe exatamente mais que a gente para falar que cor de cinza ou tonalidade de cinza que é cada tipo de tecido. Mas o fato é que a imagem... Gente, a gente às vezes quebra um dedo, o ortopedista vai lá e fala, ó, quebrou em tal lugar, e ele mostra o raio-x, ele não vai ver um raio-x. Quanto mais uma tomografia, né, gente? Precisa de especialista. Não é eu e o Henrique que somos especialistas nessa área médica. Mas esse exame que é tão complexo hoje, que vem com tanta informação, ele pode ser tratado nesse formato de DICOM, e hoje já tem alguns softwares, alguns programas, que vão dar cores para esses tons cinzas e vai facilitar esse tratamento. Que programa é esse que a gente vai poder utilizar hoje aí, pelo menos visualizar um pouquinho essas imagens? Hoje eu separei um programa para exemplificar para vocês, um programa que é feito pelo governo federal, né, que foi desenvolvido dentro do CTI, né, que é o Centro de Tecnologia Renato Archer, ali, fica ali na região aí de Campinas, né? E esse software ele continua em desenvolvimento e gratuito para quem quiser trabalhar com pesquisa. Então, deixa eu ver se essa pergunta me interessa. Quer dizer que se eu tenho uma tomografia minha, tá lá salvo em DICOM, um CDzinho que eu levei depois do exame. Lá na minha casa, Henrique, se eu quiser ver essa imagem, eu vou poder ver com esse programa que você vai mostrar? Você consegue ver a sua imagem da tomografia que você tiver. Então, fiz uma tomografia da região do tórax,
tá lá, tudo lá registrado lá, ele vai conseguir abrir essa imagem lá. Você vai conseguir abrir também. Vamos mostrar esse software então, que eu estou curioso para ver. Joga na tela para mim que eu quero conversar. E o que você separou para a gente colocar aí? Então, vamos lá. Eu separei aqui para vocês o software Inversários, está na versão 3, tá? E ele já vem com uma imagem padrão de parte aqui de uma cabeça, né? Não falo nem um crânio, porque ele já tem pelo menos aqui duas máscaras, tá? Ele separou em duas camadas, que seria o que? A parte de tecido mole, né? E o osso. Então, se eu quiser ver as duas partes aqui, eu consigo separar por partes aqui. Então, vamos lá, pessoal. Enquanto o Henrique está mostrando aí... Não, sem problema, Henrique. Enquanto você vai mostrando na tela, só para a gente entender. Você vai separar aí o osso da pele? Como é que é? Mostra aí o que você consegue fazer nesse software aí. Vou separar o osso da pele aqui de uma tomografia. Então, alguém foi lá, fez esse exame de tomografia computadorizada da região da cabeça, e essa é a imagem que a gente está acostumado a ver da tomografia dessa região, né? Esse corte, ele já consegue somar essas camadas e transformar numa imagem 3D, certo? Certo. E mais do que isso, ele já dá uma coloração para isso. Então, por exemplo, eu consigo até já identificar, né, no próprio software, visualmente, qual é a máscara que eu estou trabalhando, qual é o tecido que eu estou trabalhando, por exemplo, qual é vamos chamar de objeto que foi separado, né, pela tomografia. Então, se eu pegar aqui, ó, a segunda superfície está numa cor laranja, né, então eu consigo mostrar aqui o que tem desse material. É importante que essa variação só vai se mostrar aqui nesse quarto quadrante aqui, ou seja, na tela do pessoal vai estar na esquerda embaixo, inferior, não é isso? Então, podemos mostrar aqui internamente, olha só. Então aí está tudo junto? Tudo junto. Se eu tirar... Aí agora você deixou só a estrutura óssea. Só a estrutura óssea. Se eu posso fazer o contrário também. Se eu trabalhar com a segunda superfície e deixar apenas seria segunda. Então, só para a gente entender, se a gente quiser pegar agora, por exemplo, só a orelha, a parte externa, né, tirar o osso e cortar só a parte da orelha para tratar e fazer, por exemplo, uma peça que se encaixe perfeitamente na orelha desse cliente, eu consigo fazer. Esse programa, ele consegue fazer consegue exportar o arquivo, a gente consegue exportar os dados em formato que já é amplamente conhecido pela impressão 3D, que é o STL, né? Que é simplesmente a malha daquele arquivo. Abre o STL, aí a gente está falando a linguagem de todo mundo. Aí a gente pode abrir em qualquer software de modelagem, é isso? Então, joguei lá agora, seja, por exemplo, você vai jogar essa parte da pele lá em STL. Isso. Eu separei aqui para vocês aqui. Tecido mole. Simplesmente. Só a parte externa para a gente ver. E qual software de modelagem aí que a gente vai usar, só para mostrar para o pessoal? Mesh Mixer. Como a gente está trabalhando só com programas gratuitos, que você pode baixar de forma muito fácil, né? Você não vai ter custo com isso. Então, eu separei aqui o Mesh Mixer, que ele é da Autodesk. A Autodesk tem uma gama enorme de aplicativos que já trabalham muito bem com impressão 3D. E o Mesh Mixer é um programa que você consegue fazer edições, cortes, adaptações em peças. Então, se eu pego um STL que foi exportado de um programa como Inversários, desculpa, vamos lá. Então, se eu consigo, se eu exporto um arquivo STL, eu tenho a malha do STL que foi exportada para o Inversários, eu consigo, no Mesh Mixer, trabalhar essa peça, que seria a ideia do coração. Então, se eu tenho todo aquele emaranhado ali de músculo, né, de outras partes moles ali, eu consigo, em programas como o Mesh Mixer, pegar e cortar toda a parte tirando tórax, tudo isso, gordura, que não serve para o planejamento da cirurgia. Então, vamos lá, a gente tem todo o tórax, no caso desse bebê. Aqui nós estamos usando a parte do rosto, da face. Eu tiro a parte que eu quero, o software já por cor já consegue tirar, e automaticamente depois eu vou
pelo STL, gente, aí a gente faz o que a gente está acostumado. O Henrique vai fazer algo muito simples aqui, por exemplo, tira uma orelha para mim aí e vão trabalhar a orelha, né? Separar a orelha. Se a gente pode separar a orelha e agora, vamos supor que a gente fosse fazer algo planejado nessa orelha, a gente pode, por exemplo, planejar um aparelho auditivo sem usar um scanner 3D. Ou seja, você pode usar um exame que você fez para planejar um encaixe, um fone de ouvido personalizado para você, concorda? Lógico que não é o objetivo, né? O objetivo nós estamos falando de planejamento cirúrgico, mas está lá a orelha separadinha e, gente, nós estamos fazendo isso com menos de 5 minutos. É lógico Corte que bem grosseiro. um corte grosseiro. Lembrar que nessa cirurgia a matéria fala claramente que foi uma equipe que separou o coração para ser impresso e depois esse coração foi levado para uma equipe médica avaliar se estava de acordo. Então não é algo para fazer caseiramente, vamos colocar assim, mas o que a gente está falando é que você pode às vezes ter um exame desse na sua casa, você pode brincar de imprimir, por exemplo, eu já fiz lá em casa com o meu filho que fez a tomografia da face e tirei e imprimi o maxilar dele. Inclusive, é algo similar o que tem feito com as mamães. Ah, sim, você imprimiu o feto. Você quer segurar o seu filho, né, um pouquinho antes dele nascer? Isso, e aí você pega esse exame, mas aí do ultrassom ele exporta no mesmo formato, né, pessoal? A gente estava falando de acho que a ressonância também dá. Acho que são os 3 exames de imagem, mas assim, aqui nós estamos falando de tomografia, então você pode fazer isso já na sua casa com os 2 softwares gratuitos, vão estar na descrição. Sim, a gente coloca o link para você na matéria, na descrição do vídeo. Mas eu quero saber o seguinte, e o médico que está assistindo, vai assistir a nossa matéria e quer fazer isso de forma profissional? Primeiro que a gente pode ajudar, pode dar consultoria, pode indicar, pode fazer uma série de coisas, mas eu quero saber o seguinte, tem software pago, excelente, já para fazer isso, disponível? Ou isso, apesar de ser pioneiro lá no estado de Goiás, é algo que está acessível aí para todo mundo? Temos diversos softwares já nessa área, softwares comerciais, né? Então, vou dar um exemplo aqui, que é o Nobitec. O Nobitec não só é um visualizador desses arquivos, né? Mas ele já acaba que entrega algo mais para os médicos, né? Fala alguma coisa sobre a análise do que ele está vendo ali. Então essas coisas estão melhorando bastante, tem muita coisa aí já adicionando inteligência artificial, inclusive. Então tem muita coisa para melhorar ainda. Dá uma noção para o pessoal que quer brincar aí, não precisa nem abrir aí no site não, mas dá uma noção de grandeza aí. O pessoal que quer um programa, uma licença dessa Pro, desse software, hoje ele tem que investir o quê? Um médico aí, ou quem vai auxiliar esse médico? Comecei em $600, pegando uma versão um pouquinho melhor, $1.200, $1.400. Então, gente, você quer trabalhar de forma já profissional com isso, e nós estamos falando de Mesh Mixer também, você pode trabalhar aí com vários outros, né, gente? A gente está falando dos gratuitos para você, robista, que já quiser fazer na sua casa, logo depois de assistir, dá para fazer. Mas se você quer fazer isso de forma profissional, a gente também dá o caminho das pedras, entra em contato com a gente, mas tá aí também os softwares pagos disponíveis aí, já para também começar a planejar essas cirurgias, economizar tempo, recuperação mais cedo desses pacientes. Tenho certeza que isso é um início aqui no Brasil, né? Se é que é a primeira mesmo, louvável a equipe aí do cardiologista e junto com a universidade, então de parabéns. Fiquei muito grato de ler essa notícia. Henrique separou com muito carinho e, poxa, fantástico, cara. Acho que você também está de parabéns, porque você está filtrando cada notícia fantástica, viu? Nós estamos aqui justamente para ajudar a levar o conhecimento para vocês, né, que nem imaginavam, de repente, que isso já está acontecendo e que isso você pode passar por um amigo, por um colega, né, alguém que está com uma necessidade, nem imagina que a impressão 3D poderia ajudar, né, na saúde dessa forma. Então, não deixe de compartilhar. Gostou dessa novidade? Se você curtiu, comenta. Tem dúvida? Pode comentar também ou entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail. Não deixa de compartilhar, dar aquele joinha, aquela fortalecida no nosso canal. E quero te agradecer mais uma vez a atenção e até a próxima.
Valeu. Tchau, pessoal.